Reta final para o Enem, chegou a hora de revisar para acertar os pontos e tirar 900 mais aí no Enem para conseguir sua aprovação. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Débora Marques e hoje eu vou revisar com você os principais pontos para você conseguir tirar 900 mais na redação do Enem esse ano. Vamos relembrar então a estrutura da redação? Lembrando que a tipologia textual que o Enem nos cobra é o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é aquele onde eu vou colocar minha opinião e em seguida eu vou argumentar para defender essa opinião que eu coloquei lá em cima. Então você vai falar qual que é a sua opinião, mas não basta você falar, olha, eu acredito que isso acontece por conta disso. Você precisa explicar o porquê que isso acontece, para que o corretor entenda o porquê daquela ser a sua opinião. Então, a estrutura para que isso aconteça no texto é a seguinte: introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembra? Nós vamos rever aqui rapidamente essa estrutura e eu vou mostrar para você um exemplo de uma redação nota 1000 que vai seguir essa estrutura perfeitamente para você conseguir aí espelhar na sua. Começando lá na introdução, então. A introdução você precisa lembrar de colocar esses 3 pontos. Você vai apresentar o tema, vai apresentar a sua tese e vai apresentar os seus 2 argumentos. Isso é muito importante, hein? Essa estrutura é a estrutura que mais dá resultados na questão do planejamento textual, tá? Quando você abre o seu texto com essas 3 estruturas aqui, com esses 3 elementos, o seu texto ele fica muito mais organizado, com muito mais sentido. A apresentação do tema, você pode apresentar o tema usando um repertório sociocultural. Aí você pode apresentar usando um filme, uma música, uma série, tá? O que você preferir, o que for do seu agrado. Lembrando que caso você use um repertório para apresentar o tema, esse repertório precisa ter uma ligação ali com o tema para também não ficar uma coisa tão solta, tão nada a ver, sabe? E o que é tese mesmo, hein? A tese é a sua opinião, o seu ponto de vista sobre aquele assunto. E é muito importante que a sua tese esteja o mais claro possível, porque se a sua tese estiver confusa, consequentemente os seus desenvolvimentos com a argumentação também vai ficar confusa, hein? E no final você vai apresentar os seus 2 argumentos. Então depois que apresentou o tema, depois que falou a sua opinião, você vai antecipar os seus 2 argumentos. Então como assim? Imagina que você está falando que o problema da evasão escolar acontece porque há uma falha na preparação dos professores e há um descaso do governo. Então esses são os meus 2 argumentos. Então lá depois da minha tese eu vou falar assim: é importante analisar que a falha na formação dos professores e o descaso do governo atenuam o problema. Então eu só coloquei isso na introdução e eu já tenho uma sensação do que eu vou ter lá nos desenvolvimentos. É como se fosse um spoiler, sabe aquele trailer do seu filme, da sua série que você assiste? Então é isso, quando você antecipa os argumentos lá na introdução, você mostra o que você vai falar ao longo do texto, e isso fortalece muito o seu planejamento textual, que é cobrado lá na 3ª competência. Mas fica tranquilo, tá? Eu vou te mostrar os exemplos logo abaixo aqui, tá? Eu vou te passar a estrutura da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, e lá embaixo eu vou te mostrar, para finalizar, o exemplo de uma redação nota 1000, beleza? Beleza, lembrei da introdução. E no desenvolvimento? E lá no desenvolvimento, qual é a minha estrutura? Coloquei aqui para você ver junto comigo. No desenvolvimento eu vou seguir essa organização. Tópico frasal, depois eu coloco o repertório, depois eu coloco o argumento e aí eu concluo a ideia, tá? Então vamos relembrar. O tópico frasal é o momento ali, o primeiro período do seu desenvolvimento, onde você vai trazer a sua argumentação. Qual é o argumento que você vai trabalhar ali? E a ideia do tópico frasal é que ele seja resumido, 1 linha, 2 no máximo. É igual o exemplo que eu te dei lá do spoiler do argumento, lembra da introdução? É a mesma coisa aqui, eu vou retomar. Então no primeiro desenvolvimento eu posso falar o seguinte: em primeira análise, observa-se que a falha dos professores agravam o problema da evasão escolar. Ponto. Isso é meu tópico frasal, porque eu mostro qual é o argumento que eu vou trabalhar naquele desenvolvimento. Em seguida disso, eu vou colocar o repertório. Então eu posso colocar, nessa perspectiva, Paulo Freire abordou tal tema, não sei o que, aí você desenvolve o seu repertório. Depois que você colocou o repertório, você entra na argumentação. Aí sim você vai explicar qual é a relação do repertório com o tema que você está apresentando, como que isso reflete a realidade do tema. Aí você entra na nossa parte preferida, né? Na argumentação. E essa conclusão aqui, professora, como que fica isso? Essa conclusão é muito importante, tá? Pelo menos uma linha, 2 linhas também de conclusão é importante antes de você ir para o próximo parágrafo. A conclusão aqui desse parágrafo é muito simples. Basta você falar:
Portanto, é necessário resolver os problemas referentes à falha dos professores. Um exemplo, tá? Só para finalizar, antes de ir para o próximo parágrafo, para não ficar em aberto aquela questão ali, tá? Já lembramos a introdução, lembramos também do desenvolvimento, vamos retomar então aqui a conclusão lá do Enem. Lembrando que no texto Enem, a redação Enem, exige que você faça uma proposta de intervenção. Lembra o que é proposta de intervenção, hein? A proposta de intervenção é você dar solução ou soluções para o problema que está sendo abordado. Então, se eu estou falando da evasão escolar, eu preciso trazer como que eu faço para combater essa evasão escolar no Brasil, tá? E um ponto muito importante, lá na proposta de intervenção, você precisa resolver os dois problemas que você abordou lá nos seus argumentos. Então, se no seu primeiro argumento você falou que o problema está na capacitação dos professores, e no segundo argumento você falou que o problema é porque o governo trata com descaso, você precisa resolver esses dois problemas. Então, eu preciso falar como que eu faço para lidar melhor com a capacitação de professores? Como que eu faço para lidar melhor com esse descaso que o governo faz? Então, lembre-se, a proposta de intervenção precisa responder os argumentos que você citou ao longo dos seus desenvolvimentos, beleza? Então, quando chega lá na conclusão, não vou entrar direto na proposta de intervenção, já trazendo a solução, porque o governo precisa fazer isso, porque a mídia precisa fazer aquilo outro. Vai com calma, é importante a gente retomar os argumentos. Vocês estão percebendo que eu estou falando retoma argumento, porque isso fortalece o seu projeto de texto. Qual que é a competência que avalia o projeto de texto? Competência 3. E a competência 3 é uma das mais difíceis de gabaritar na redação do Enem. Então, quanto mais estratégico você for nessa competência, mais fácil vai ser de gabaritar, beleza? E então, essas retomadas são formas estratégicas de aumentar a nota da competência 3. Então, quando você chega lá na conclusão, ao invés de já chegar com a proposta, retoma ali, faz um tópico frasal também dos seus dois argumentos antes de começar a proposta. Então, você pode falar: portanto, a falta de capacitação de professores e o descaso do governo aumentam a problemática de evasão escolar no Brasil. Dessa forma, cabe ao fulano de tal fazer tal coisa, não sei o que, aí você entra na proposta. Tá? Você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva aí que isso me ajuda muito, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza, então vamos voltar e vamos ver isso tudo que eu te falei dentro de uma redação nota 1000. Como que essa pessoa tirou 1000 aplicando tudo isso que eu falei para você acima? Vamos ver. Então olha só, aqui eu tenho a redação 1000 da Isabela Gadelha, que tirou 1000 aí em 2020. O tema de 2020 foi os estigmas associados às doenças mentais. Olha a introdução dela. Nice da Silveira foi uma renomada psiquiátrica brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional de sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. Essa parte é a apresentação do tema que ela usou no repertório. No contexto nacional atual, os indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Percebeu aqui que o que ela fez? A Isabela aqui, ela trouxe 3 períodos. O primeiro período ela apresentou o tema, segundo período ela trouxe a opinião dela e no terceiro e último período dessa redação ela antecipa os 2 argumentos que ela vai trabalhar. A apresentação que ela fez foi com um repertório, uma médica. Olha só, o tema era sobre doenças mentais e ela trouxe um repertório de uma psiquiatra que lida com doenças mentais. Tá vendo como que é pertinente? Depois ela trouxe a opinião dela, que é uma coisa muito simples, ela usou 2 linhas para isso e no final ela antecipou os argumentos. Qual que é o primeiro argumento dela? A falta de informações corretas sobre o assunto, então isso ela vai falar no primeiro desenvolvimento, e o segundo argumento é a falta de representatividade. Vamos ver o primeiro desenvolvimento dela então. Olha lá. Primeiramente, conectivo, hein? Vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Então, esse é o tópico frasal. Lembra que eu te falei que o tópico frasal é 1 a 2 linhas no máximo e o tópico frasal retoma o argumento? Lembra que lá na introdução ela antecipou falando da ignorância, da falta de conhecimento? Aqui no tópico frasal ela retoma esse argumento. A ignorância é uma das principais causas do preconceito. Ponto. Tópico frasal perfeito. E aí depois, lembra qual que é a segunda parte?
repertório. Olha o repertório que ela coloca. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. Esse é o repertório dela. A partir disso é o argumento. Lembra? Depois do repertório nós vamos colocar o argumento, a argumentação. Vamos ver a argumentação dela. Aqui ela vai falar. O que tem a ver a falta de informação, ou seja, a ignorância, com Van Gogh? O que tem a ver essas duas coisas com o tema que a gente está trabalhando? Agora ela vai explicar. Olha só, ali na linha 9. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes desse grupo social não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos, tá? Até aqui foi a argumentação dela. E por fim, lembra qual que é a última parte da estrutura do nosso desenvolvimento? Sim, a conclusão. E olha como que é simples a conclusão. Olha o que ela fala lá na linha 13. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmação desses indivíduos e prejudica o coletivo. Então, relembrando a estrutura do desenvolvimento: tópico frasal, repertório, argumentação e conclusão das ideias. Beleza? Vamos ver aí a conclusão então. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como amenizar e sobre como conviver com pessoas portadoras, por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, a fim de formar cidadãos informados. Então essa é a primeira proposta para o argumento, onde ela fala que há uma falta de informações. Ela usou a mídia como agente. Ela detalha a mídia, fala o que a mídia faz, então ela fala que a mídia é um instrumento de ampla abrangência, esse é o detalhamento, e ela entra na ação, informar a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras. Aí o meio, por meio de comerciais periódicos, tá? Para quê? O que se espera com essa ação? A fim de formar cidadãos informados. Tá vendo os 5 elementos aí? Agente, detalhamento, ação e o meio. E o efeito, tá? Aí a segunda proposta, ela vai falar a respeito do segundo argumento que ela falou sobre a falta de representatividade, lembra? Então ela fala, paralelamente, o Estado, aí ela vai detalhar o Estado, principal promotor da harmonia social, deve promover o quê? A representatividade. Olha o argumento dela aqui de novo, ela está solucionando o problema que ela falou lá no argumento, de pessoas com transtornos mentais nas artes, por meio do quê? Por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema. Para quê? O que se espera com isso? Aí entra o efeito, ela fala. Com o fito de amenizar o problema. Assim, o corpo civil brasileiro será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. A redação do Enem não é um bicho de 7 cabeças, né? É só a gente lembrar aí essa estrutura que a gente precisa seguir, a estrutura maior que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, e lembrar o que vai em cada uma dessas partes. Se precisar, volta de novo, assiste o vídeo para ir relembrando, fazendo as suas anotações. Lembrando que aqui no canal tem um monte de vídeos sobre a redação Enem, sobre literatura, que vai te ajudar muito mais. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que você alcance os 900 mais. Depois volte aqui, conta para mim nos comentários quantos pontos você tirou na redação do Enem. Vamos comemorar juntos, tá bom? Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!